Colossenses 3, do 1 ao 4. Diz a palavra de Deus: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, santa, inerrante, infalível. Pedimos, aplica a Tua palavra aos nossos corações, para que possamos ser conformados à imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Imagina que você está numa rodoviária e ali você vê um homem carregando muitas bagagens pesadas. E ele fica andando de um lado para o outro na rodoviária. Ele não entra em nenhuma condução, até que alguém se oferece para ajudá-lo. Ele diz: bom, preciso mesmo de ajuda, porque eu preciso chegar no meu destino, mas não encontro a condução. E para surpresa dele, o ônibus que ele tinha que pegar estava a alguns metros dele. Ele passou diversas vezes na frente desse ônibus e não o localizou. Parece uma história simples. Talvez alguns de nós já passamos por isso, ou já presenciamos isso. Mas muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós estamos perdidos na nossa vida. Não sabemos que caminho trilhar, não sabemos qual caminho fazer, quando esse caminho às vezes está diante de nós, que é Cristo. E a igreja de Colossos também estava se perdendo no caminho. Haviam ali algumas heresias, alguns ensinamentos falsos, pregados por falsos mestres, que misturavam um legalismo judaico, ou seja, a prática das leis cerimoniais, que não eram mais necessárias, uma vez que Cristo cumpriu a lei, mas eles pregavam que isso deveria ainda ser observado, principalmente no que dizia a respeito do cuidado excessivo com o corpo, e uma mistura também de algo que ficou chamado de gnosticismo. Essa palavrinha difícil significa um conhecimento de coisas misteriosas. Os gnósticos alegavam que eles tinham uma sabedoria superior, que não estava na Bíblia. E, além disso, eles negavam que Jesus era Deus, porque se Deus é puro, como ele encarnou em um corpo pecaminoso como o nosso? Isso que eles ensinavam. É como se eles dissessem: Jesus, ele é sim um cara legal, ele abriu as portas da salvação para nós, mas quem fica só com Jesus é bebê na fé, não conhece ainda as coisas mais profundas de Deus. E os colossenses estavam passando por essa dificuldade. Então, Epáfras, um companheiro de Paulo de ministério, o plantador da igreja de Colossos, foi até Paulo falar tudo isso, lá em Roma, quando Paulo estava preso por pregar o evangelho. E Paulo então escreve essa carta, trazendo para os colossenses um ensinamento da superioridade de Cristo e da suficiência dele. E nós estamos numa transição para o ano de 2025. E nesse momento, muitas pessoas fazem votos, não é verdade? Traçam metas para o ano que virá. E nessa manhã eu quero propor uma meta para você. Meta para 2025. Viva unido a Cristo. Viva uma vida de união com Cristo. E o que você precisa fazer para viver dessa forma? Em primeiro lugar, reoriente a sua vida. Dê um rumo novo à sua vida. Tem o slogan, né? Ano novo, vida nova. Pois é. Reoriente a sua vida. Vamos ler novamente o verso 1.
Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa palavrinha, portanto, remete ao que Paulo falou antes. Dá uma olhadinha aí no capítulo 2. Paulo diz, lá no verso 3, Colossenses 2, verso 3, que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. No verso 6, ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Verso 16, ele diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, o dia de festa, ou lua nova, os sábados, toda aquela questão judaica, né? Verso 20: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Então a gente chega aqui no capítulo 3. Tendo em vista isso tudo, e se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, esse termo ser não é que Paulo está com dúvida, ele está falando, uma vez que vocês estão unidos a Cristo e foram ressuscitados com Ele, busquem as coisas lá do alto. Como reorientar a sua vida? Buscando as coisas do alto. E o que é isso? São as coisas, por exemplo, o sol, nuvens, os astros. Os gnósticos, eles buscavam esse tipo de sabedoria, olhando os astros, algumas coisas assim. Não é isso. Não diz respeito ao que está lá. Diz respeito a quem está lá, que é Cristo. O trono de Cristo está lá no alto. E ele governa não somente o alto, o céu, mas ele governa toda a terra. E ele mesmo disse lá em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diz respeito a quem está lá. Significa direcionar nossas vontades, direcionar o nosso coração. O que tem tomado a sua energia? O que tem tomado o seu tempo? Programas de televisão, política, outras coisas desse mundo, ou uma vida de oração, ou uma vida de leitura da palavra de Deus? Avalie o seu tempo e se planeje para o reino de Deus. Se conecte à comunidade da fé, à igreja, às reuniões de oração, às sociedades internas que temos aqui. Reoriente sua vida buscando as coisas do alto, usando os seus dons e talentos para o reino de Deus. E pense, não só busque, mas pense nas coisas do alto. Buscar significa você ir até alguma coisa não só para encontrá-la, mas para possuí-la. E essa coisa é Cristo, que está no alto. Mas também pense nas coisas do alto. É o que está no verso 2 aqui. Colossenses 3, verso 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Não significa aqui, meus irmãos, ficar vagando no pensamento, ou como nós falamos às vezes, ficar viajando na maionese, né? A gente fala isso de vez em quando, né, crianças? Não é isso, mas é a forma que você interpreta a realidade que você está inserido. O que tem tomado a sua mente? Pensamentos de desespero? Você tem ficado extremamente ansioso ou ansiosa, extremamente preocupado a ponto de tirar a sua paz? Busque a paz de Cristo. Encha o seu pensamento da paz que Cristo dá e que o mundo não pode dar, que é o que ele disse para nós. Ao invés de ficar lembrando de coisas que te deixam estressado, nervoso, que te remete a pensamentos ruins, encha sua mente com Cristo. Pare de pensar nas coisas passageiras dessa vida. Pense nas coisas eternas. Faça isso no seu cotidiano, no dia a dia do seu trabalho. Ao invés de você ficar tentando competir com aqueles que trabalham com você, se mostrar melhor, pergunte: como posso trabalhar para a glória de Deus?
Como eu posso amar esse meu colega que não gosta de mim? Como eu posso ser um cristão melhor no meu trabalho? Na sua casa, demonstre paciência com a sua família. Demonstre paciência com seus filhos quando eles estiverem virando a casa de ponta cabeça. É claro, você tem que discipliná-los, mas demonstre paciência também. Demonstre paciência com seu marido quando ele tira o tênis e deixa debaixo da mesa. Com a sua esposa, quando ela usa o seu pente e deixa cheio de cabelo. Coisas pequenas, né? Mas coisas que às vezes fazem isso na nossa vida e trazem uma série de discussões. A sua família tem um valor eterno. Busque essa paciência no dia a dia. Reoriente a sua vida, buscando e pensando nas coisas do alto. Em segundo lugar, confiando na suficiência de Cristo. O que você precisa fazer para viver unido a Cristo? Reorientar a sua vida e confiar na suficiência de Cristo, no que Ele fez, no que Ele faz e no que Ele fará. Vejamos aí o verso 3. O apóstolo Paulo diz: porque vocês morreram. E lá no verso 1 ele diz: vocês foram ressuscitados. Você morreu em Cristo. O pecado que fazia você morrer não existe mais na sua vida. Você está morto para o pecado e vivo para Cristo. Não há mais nenhuma ligação entre você e o pecado. E alguns vão dizer: mas o pecado às vezes é mais forte do que eu. Quando eu vou ver, eu já caí de novo e não tem jeito. Meu irmão, minha irmã, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque você está unido a Cristo e ao poder da sua ressurreição. Então você pode olhar para o pecado e dizer: eu não sou mais o seu escravo. Você não tem mais poder sobre mim, eu não vivo para você. Lute contra o pecado. O que Cristo fez é suficiente. O que Ele faz é suficiente. Vamos ler o verso 3 inteiro agora. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. O que Ele faz é suficiente, nossa vida está escondida nele. O que é isso, né? Parece estranho, mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia, não é assim? Vamos lá para o Salmo 27. Abra no livro dos Salmos, capítulo 27. Livro dos Salmos, capítulo 27. Diz o verso 1, Davi está escrevendo aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Vá agora lá para o verso 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. O nosso abrigo é o próprio Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo é o tabernáculo. Ele tabernaculou conosco, né? Viveu entre nós. E Davi diz aqui: eu não preciso ter medo de nada, então. Por que ter medo desse mundo? Por que ter medo de chamar o pecado de pecado? Por que ter medo de dizer: eu não concordo com o aborto? Não concordo com ideologia de gênero. Não concordo com infidelidade conjugal, com desonestidade. Por que ter medo disso? Nós estamos unidos a Cristo. E como nós acessamos essa vida de união a Cristo? Lutando contra o pecado. Lutando contra esses pecados. E como eu luto contra o pecado? Toda vez que eu falar um palavrão, eu vou morder minha língua. Se eu furtava, toda vez que eu passar perto de algo que eu quero ter para mim, eu vou colocar a mão no bolso.
O apóstolo Paulo falou que isso não serve. Dá uma olhada aí no capítulo 2, no verso 23, último verso do capítulo 2. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que você tem que fazer então? Entenda que você é uma nova pessoa em Cristo, e ele diz: não faça. Cristo é o governador e diz: não faça. E você está unido e unida a Ele. E você pode resistir ao pecado. O apóstolo Paulo falou lá em Gálatas 2, verso 20: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele disse aos coríntios: quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele diz aqui no capítulo 3, lá no verso 10, que quem está em Cristo se revestiu de uma nova natureza. Mas aí você vai dizer: mas eu ainda falho tanto, eu acho que eu não estou unido a Cristo. Vá lá para a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 2. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ainda não se manifestou o que você vai ser. Você ainda não é perfeito e perfeita. Mas isso se manifestará, porque não só o que Cristo fez e faz é suficiente, mas o que ele fará. Volte para Colossenses capítulo 3, vamos encerrar lendo o verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele, em glória. Paulo está dizendo que fomos unidos a Cristo na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão, e seremos unidos a Ele na sua glorificação também. Hoje, visivelmente, muitas pessoas não percebem uma diferença nítida entre a igreja, entre os cristãos e não cristãos. Eu vou explicar isso. Você vai no restaurante e você pode ver alguém muito educado tratando bem sua família, mas às vezes não é porque aquela pessoa é cristã, simplesmente porque ela tem uma boa educação. A graça comum faz isso. Mas naquele dia, quando Deus se manifestar, ou melhor, quando Cristo se manifestar, um momento em que todo olho verá, um momento que Jesus disse que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, o mundo inteiro vai ver a diferença entre a igreja e os não cristãos. O mundo inteiro vai conhecer não só Cristo, mas vai conhecer a igreja sendo manifestada em glória com Cristo. Naquele dia todo olho verá, meus irmãos. Naquele dia todo olho verá que a escolha que você fez de se batizar, ou de ser batizado, né? De professar sua fé em Cristo, valeu a pena. Naquele dia todo olho verá que quando você lutou contra o pecado, lutou pelo seu casamento, lutou para a conversão de um parente seu, valeu a pena. Prepare-se para esse dia. Prepare-se. Muitas vezes nós estamos perdidos, né? Igual o companheiro lá do início do sermão. Muitas vezes nós perdemos o nosso objetivo principal, que é a consumação da obra de Cristo na sua igreja e a habitação com Deus para sempre. Essa foi a vontade de Deus desde o início, lá no Éden, mas nós nos afastamos de Deus. Mas Deus foi se aproximando de nós, no tabernáculo, no templo, e hoje Ele habita na sua igreja. Mas naquele dia, Cristo se manifestará
a nova Jerusalém descerá dos céus, a glória do Senhor encherá toda a terra e nós estaremos com Ele para sempre. Nossa mente deve estar focada nisso, nas coisas do alto. Devemos perguntar: o que guia os meus passos? O que Jesus faria no meu lugar? Jesus faz parte da minha rotina diária ou só quando eu entro aqui dentro dessa igreja? Devemos buscar essas coisas e pensar nelas. Para encerrar, meu irmão e minha irmã, a virada da folha do calendário do dia 31 para o dia 1º não vai trazer nenhuma mudança mágica na sua vida, nem na minha vida. A mudança tem que ser de dentro para fora. A mudança tem que ser um relacionamento intenso com esse Cristo, que você está unido a Ele e que te salvou. Viva essa vida de união com Cristo. Viva essa vida. Cristo é o Senhor da história. Ele tem sido o Senhor da sua vida. Se não é ainda, arrependa-se. E se Ele já é, evidencie isso. Reoriente a sua vida para viver em união com Cristo. E entenda que nada do que você faz pode te salvar, mas a obra de Cristo é suficiente para isso. E que Deus nos dê forças nesse ano que virá. Amém? Vamos orarmos. Senhor Deus e Pai, obrigado porque estamos unidos ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nós estamos perdidos nos nossos pecados, com as nossas vidas tão cheias de bagagens, coisas que nós acumulamos. Mas, Senhor, que bom que o Senhor nos deu o Teu Filho amado Jesus Cristo, para tirar esse fardo das nossas costas e nos chamar para essa vida nova que o Senhor tem para nós. Não é uma vida aqui da terra, é uma vida do alto. Obrigado por isso, Pai. E nos dá força de viver essa vida, porque por nós não conseguimos. Mas com a Tua força e com a força da união que temos com Teu Filho, poderemos. Então nos ajuda. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.